razões para escalar o São Paulo da forma que ele escalou. Então, a intenção dele pode estar corretíssima. O campo mostrou outra coisa. E não necessariamente uma situação está ligada à outra. Agora, se os jogadores não têm a memória desse sistema, se não tiveram tempo para treinar suficientemente, é uma outra discussão. E talvez o técnico não devesse ter lançado mão dessa ideia se ela não estava memorizada. Sim, o fato é que o São Paulo enfrentou um time que é muitas vezes pior do que ele e o jogo mostrou outra coisa. Sim. Ele disse para 16... Só um minutinho que tem o Rames, viu? Vamos ouvir o Eduardo Afonso conseguiu falar com o Rames Rodrigues. Vamos ver. Fala para todos. Como é para vocês vencerem a partida, mas mesmo assim sentir que o estágio ainda está com uma certa resistência ao trabalho do treinador? Como é que é para vocês enxergar, trabalhar dessa maneira? Não, tranquilo. A gente está fazendo o trabalho dia a dia. Estamos bem. Então, hoje o time ganhou. Então, estamos pensando já no dia sábado. Vamos tentar ganhar também. Rames, esse tipo de jogo não podia perder ponto, né? O Cobressal deve ser o time que não vai tirar ponto de muita gente. Vocês tinham que fazer esses 3 pontos hoje, né? Sim, todo jogo acho que sempre você pode perder, você pode empatar, ganhar, mas em casa todo mundo sabe que a gente tem que sair a ganhar. Então hoje o jogo foi para isso, então vamos pensar no dia sábado já. Os jogadores têm pedido. É isso. Eu acho que assim, tudo bem. A gente pode discutir pro São Paulo de maneira geral. Sim. E aliás, até assim, pegando o que é uma impressão do Birner, ele deixou claro, não é uma informação, mas assim, mesmo o desejo do Muricy ver a equipe com 3 zagueiros ou não, ele pode ter todo o desejo. 3 zagueiros e o Rames. Isso. Assim, algo que vem acontecido. Tem desejos lá na frente, desejos... Lembra o que ele falou na entrevista pro Casagrande. Eu acho que assim, ele tem todo o direito, como chefe, né, do futebol do São Paulo, de dar as suas opiniões, de dar... Perfeito. Agora, eu acho que também existe um limite para isso. Quer dizer, o treinador ouve, o treinador acata ou não acata. É claro que acata mais quando está mais pressionado e perdeu o cargo e tudo mais. Mas, de novo, também em relação aos 3 zagueiros, para mim, isso não é um problema, de maneira alguma. E talvez eu até concorde com o São Paulo jogando com 3 zagueiros. Mas para o jogo de hoje, contra uma equipe que não te oferece absolutamente perigo algum, ainda que tenha oferecido uma vez... Porque o São Paulo permitiu. O São Paulo permitiu que tivesse esse espaço. Eu não vejo tanto problema assim. O que tem o Carpini ele não existe no São Paulo hoje uma solução óbvia. Tem times que têm uma solução óbvia e o treinador não quer, não gosta. Isso acontece direto no futebol. Aquilo que todo mundo está vendo, menos o treinador. Ele perdeu o Wellington Rato, que é um jogador que tem limites técnicos, mas no São Paulo essencial. Ele tem uma função que a pergunta é: quem pode jogar na função do Wellington Rato? Hoje, ninguém. Do lado, ele levou o Lucas Moura para o lado esquerdo. Também é um cara único, que a conquista da Copa do Brasil passa muito pelo Lucas Moura. É o melhor jogador do São Paulo. Mas esse foi um erro dele. Esses 2 estão fora. Ele perdeu o Ferreirinha também no treinamento, que poderia ser o jogador do lado esquerdo hoje. Um pouquinho antes do jogo. Ele perdeu 3 caras. Né? Ele não tinha nem os titulares e nem um eventual reserva. Então ele tem que recriar o São Paulo em função de contusões que vão tirar esses jogadores. Ainda tem o Rafinha durante um bom tempo. Então ele precisa criar uma solução não só para este jogo, que já passou, nem para o próximo, mas para os próximos jogos. Tá. E ele precisa trabalhar isso. E ele tem, ao mesmo tempo que lidar com o cargo dele, como disse o André, ele está no portal de transferências. Ele já passou, a hora que abriu a porta lá, ele vai ser arremessado. Então ele precisa criar um São Paulo que o mantenha no cargo e que possa voltar a jogar bem, o mínimo possível, porque hoje não jogou. Tá, e onde é que está essa solução? Ela não é clara. Então ele tentou hoje um formato. E ainda tem que lidar com a expectativa de ter o Rames na equipe, que é a expectativa do Muricy, talvez de parte da diretoria. Aí ele pensa o seguinte: o meu cargo está ali, estou pendurado no lustre, tenho que colocar o Rames e perdi o jogo pelos lados. Eu vou colocar 3 zagueiros.
Ele está se protegendo também. E De certa forma, você concorda, então, com o eu estou tentando entender o pensamento, qual é a lógica que move a escalação do treinador. O André falou, os técnicos aqui, eles entram nesse módulo ativado, módulo proteção ativado. E no mundo do futebol, chegou, hein? no mundo do futebol, isso é realidade. Então, eu tento entender o que está rolando, vamos ver se ele explica. Vamos ouvir, então, Carpini, por enquanto ainda treinador do São Paulo. Vamos lá. Eu entendo em alguns momentos a chateação do torcedor, mas prefiro valorizar também o torcedor que nos empurrou e nos apoiou o tempo todo. Por mais que o torcedor está um pouco incomodado com algumas situações, e ele tem razão. Quase 50 mil pessoas, ou mais 50 mil pessoas no Morumbi, uma estreia de Libertadores, isso é maravilhoso. E a carga emocional para esse jogo ela era muito grande, né? Sabemos que a primeira fase é um tiro muito curto e não vencer hoje seria um resultado muito desastroso para a caminhada do São Paulo. Eu vejo que não vejo de maneira tão ruim o que nós apresentamos, visto que nós tentamos uma situação que não era essa com 3 zagueiros, nós tivemos que nos adaptarmos por mais uma lesão do Ferreira que nos pegou de surpresa ontem. Né? Então é uma situação que as pessoas às vezes não fazem muita força, né? Eu sei que vocês são pessoas inteligentes, vivem o futebol, e entendem que você nunca vai ter jogada combinada, você vai ter o seu melhor se você não conseguir repetir. Eu acredito no futebol de repetição, de continuidade de ideias. E às vezes as pessoas esperassem que aqui chegaria esse momento de não ter o resultado e fim do ciclo. E eu acredito no futebol de continuidade, eu estou vendo que a diretoria do São Paulo também pensa dessa maneira, e principalmente o meu grupo. Hoje, com tamanhas as dificuldades, eu trouxe até aqui numa colinha, eu sei que isso aqui não representa nada, o que representa são os 3 pontos. Se eu não tivesse pontuado, talvez eu nem compartilharia disso aqui com vocês, mas eu só queria relembrar algumas coisas. Nós tivemos 71% de posse de bola contra 29, nós tivemos 26 finalizações contra 6, nós tivemos 8 chances de gol contra 0. Nós estamos com Luiz Gustavo no DM, Lucas, Rafinha, Rato, Ferreira, Negruti, vou falar devagar, senão vocês vão se perder. Rodriguinho, Patrick, Moreira, Ibra, Yang e Nestor, que voltou hoje. Então, de 12 atletas do meu grupo, como é que a gente vai ter continuidade, como é que a gente vai ter jogada combinada, como é que a gente vai ter o melhor do São Paulo com essa dificuldade? É muito difícil. Aí alguns podem dizer, e vão ter pessoas que vão falar, e a gente respeita, e eu me sinto muito confortável no desconforto, que eu gosto do desafio, isso me motiva muito, ainda mais quando eu sinto o respaldo de quem é importante. O torcedor do São Paulo, por incrível que pareça, o que eu recebo de mensagens positivas mediante a insatisfação de parte do torcedor, e é muito compreensível, principalmente dos atletas. Nós temos aqui 16 rodadas, eu completei hoje no Comando São Paulo, são 60% de aproveitamento com todas essas dificuldades. Tivemos jogos ruins, jogos bons, conquistas, eliminações, tudo já aconteceu. Então eu vejo num balanço geral, eu vejo às vezes em algum momento uma cobrança e um peso um pouco exacerbado, mas a gente precisa respeitar. Não sei se é por conta da idade, eu acho que isso em algum momento pode pesar. Acredito que não, porque eu não acho que a idade, a competência está atrelada à idade. Eu vejo aqui muitos jovens jornalistas e todos vocês são competentes, e não é porque você é mais novo ou um pouco mais experiente que você é menos capacitado ou não. Eu não cheguei aqui de graça, eu cheguei aqui com muito mérito, com muito trabalho, e eu vou continuar. E nós vamos ter conquistas boas no São Paulo esse ano, conquistas grandes. Eu não tenho medo de falar isso porque eu sei o que está sendo feito no dia a dia, eu sei o meu trabalho diário com esses atletas e eu sei o respaldo que eu tenho. E respeito toda e qualquer opinião contrária, mesmo que às vezes eu discorde. Carpini, tudo bem? 2 questões rápidas, por favor. A primeira eu gostaria de saber sobre os 3 zagueiros. Como você disse, o torcedor ele entende que quando o técnico entra com 3 zagueiros em casa contra o Cobressal, o time está mais defensivo, e não necessariamente é isso, né? Mas muito torcedor reclamou disso. O São Paulo, ele jogaria, se o Ferreirinha não tivesse machucado, o São Paulo também jogaria com os 3 zagueiros, primeira questão. E a segunda, o Rames, ele dá o passe para o Caleri, o cruzamento, que o Caleri escora para o meio da área, sai um gol, e depois ele dá um passe entre linhas ali para o Igor Vinícius, né, que faz a jogada do segundo gol também. O Rames Rodrigues, na condição que ele está hoje, jogando 65 minutos contra o Tadieres, 90 minutos, né, foi substituído, mas jogou os 90 minutos. Você já enxerga o Rames Rodrigues? 100% ele não vai estar, ele não está ainda. Mas como um titular do São Paulo hoje, ou próximo dessa condição? Eu acho difícil falar isso agora, né? A gente precisa... Vamos ver o pós, como o Rames se apresenta amanhã. A gente sabe que hoje ele passou um pouco do limite. Nós tivemos uma conversa muito bacana. Ontem ele me procurou para a gente conversar e se dispôs a fazer o que ele fez. Eu acho isso fantástico.